galerinha da primeira série, tudo certinho com vocês? Bom, dando continuidade às nossas videoaulas, hoje eu vou corrigir com vocês alguns exercícios que eu passei da última aula, tá? Na última videoaula a gente falou sobre o tempo verbal present continuous, né? Que eu falei que era muito simples de fazer. O present continuous é um tempo verbal que a gente usa para falar sobre situações que estão acontecendo nesse exato momento, coisas que nós estamos fazendo agora, certo? E expliquei para vocês também como que nós formamos frases usando esse tempinho verbal que é o present continuous. Como que a gente forma então? A gente sempre vai precisar do nosso querido, famoso, conhecido verbinho to be e mais um verbinho principal, que é aquele verbo que diz o que está acontecendo na frase, com o sufixo ing. Primeiro, por que eu preciso do verbo to be? A gente sabe que o verbo to be possui dois significados. Quais são eles? Ser ou estar. No caso do tempo verbal present continuous, o verbinho to be sempre vai estar significando estar. Por quê? Porque eu vou falar sobre o que você está fazendo. E o verbo principal, como eu disse, ele precisa ter o acréscimo desse sufixo ing. O que esse ing corresponde? Corresponde ao nosso gerúndio em português, ou seja, tudo aquilo que termina com ando, endo e indo. Beleza. Então, o que eu vou fazer hoje com vocês? Eu pedi que vocês fizessem os exercícios da apostila que começavam lá na página 614. Eu vou corrigir junto com vocês e explicar o exercício 1, tá certo? E o restante, né, a resposta dos outros exercícios, eu vou anexar a correção, o gabarito desses exercícios na plataforma da Escola Web, tá certo? Então, eu vou explicar o exercício 1 e o restante vocês vão ver a correção a partir da plataforma, ok? Coloquei a correção do 1 aqui. Como eu sei que vocês não vão conseguir visualizar bem aqui pelo quadro, até porque a luz está refletindo um pouco aqui também, essa resposta, né, esse número 1 também vai estar lá no gabarito, tá? Na correção. Mas então vamos ver o que está sendo pedido nesse primeiro exercício. Temos lá na página 614 da apostila 2 de vocês o seguinte: Exercises number 1. Write the correct forms of the verbs in the right place. Então tá pedindo o seguinte: escreva as formas corretas dos verbos a seguir no lugar correto. Gente, olha só, eu tenho aí vários verbinhos nesse exercício. E lá na outra página, né, a partir da página 615, a gente tem uma tabelinha que tem 3 divisões. Vocês vão reparar o seguinte: na primeira divisão tem como exemplo o verbo cook, que é o verbo cozinhar. Quando eu acrescento ing, né, ao finalzinho desse verbo para transformá-lo em gerúndio, ele se torna cooking, cozinhando. E nesse caso, né, desse verbo cook, eu apenas precisei acrescentar o ing para transformar ele em gerúndio, tá? Não precisei fazer mais nenhuma outra modificação nesse verbo. Eu apenas acrescentei o sufixo ing. Beleza. Já na segunda coluna, vocês vão reparar que nós temos o verbo drive. Drive significa dirigir, certo? E é um verbo terminado com a letra E. Sempre que nós tivermos verbos que são terminados com a letra E, a gente não pode simplesmente acrescentar o gerúndio. A gente tem que acrescentar, o ing para formar o gerúndio. A gente tem que cortar a letra E para poder acrescentar o ing, tá certo? Tanto que vocês vão ver que driving, né, não tem E, certo? Então, a gente corta o E e coloca ing. E depois a gente tem um outro exemplo, que é o verbo stop. Stop significa parar, certo? Esse verbinho, na última sequência de letras dele, a gente tem a sequência consoante, vogal, consoante. Olha só, T, que é uma consoante, O, que é uma vogal, e P, que é uma consoante também. Sempre que nós tivermos essa sequência no finzinho de algum verbo, quando a gente precisar passar esse verbo para o gerúndio, a gente precisa repetir a última consoante, dobrar a última consoante para acrescentar o ing. Então, vocês vão perceber que o gerúndio de stop é stopping, com 2 P's, ok? Porque a gente dobrou a última consoante para acrescentar o ing. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que observar todos aqueles verbinhos que a gente tem ali e encaixá-los na coluna, né, no lugar correto, de acordo com a terminação de cada verbo. Vamos ver quais são os verbos que nós temos. Ask, que é perguntar. Begin, que é começar. Behave, que é comportar-se. Close, fechar. Come, vir. Eat, comer. Forget, esquecer.
Live, morar ou viver. Look, olhar. Make, que é fazer. Play, que pode ser jogar, brincar ou tocar no sentido de instrumentos musicais. Put, que é colocar. Raise, né, que significa levantar. Depois, levantar ou criar também, ok? Criar no sentido de criar um filho. Read, que é o verbo ler. Peraí que eu me perdi ali. Agora sim, read, ler, depois ride, eu tô acompanhando a minha apostila virtual que tá aqui do meu lado, tá? Ride, que é andar de bicicleta, andar de cavalo, andar de moto. Depois, set. Set pode ser colocar também, quando eu falo assim, set the table. Sunset é quando o sol se põe, então é um verbo que tem vários significados. Shop, que é o verbo comprar. Stay, que é o verbo ficar. Study, que é o verbo estudar. Swim, nadar. Take, pode ser pegar, pode ser tomar, pode ser tirar, tem vários significados. Teach, ensinar. Tell, contar. Wash, lavar. Win, vencer. Go, ir. Run, correr. Try, tentar ou experimentar. Get, também pode ter vários significados. Pegar, chegar, tirar. Ring, que é tocar no sentido de tocar a campainha, tocar o telefone, ok? E think, que é o verbo pensar. Bom, então a gente viu aí a terminação de cada um desses verbos. Então o que a gente pode ver? Quais são os verbinhos que a gente vai colocar na primeira coluna? Na coluna em que a gente vai apenas acrescentar o ing no finalzinho do verbo. Vamos lá. Primeiro a gente vai colocar asking, ok? O verbo ask, que é perguntar, vai se tornar no gerúndio asking, perguntando apenas com o ing no final. Eating é o verbo comer, né? Eat. Então vai virar eating, comendo apenas com o ing no final. Going, também só precisa acrescentar ing, o verbo go, né, que é o verbo ir, então vai se tornar indo. Depois, looking, o verbo look é olhar, só precisa acrescentar o ing e ele se torna então looking, olhando, ok? Depois, playing, vai acrescentar apenas o ing no verbo play, que é jogar, brincar, tocar, então vai se tornar jogando, brincando, tocando, ok? Reading, que é o verbo ler, vai se tornar lendo, ok? Staying, que é o verbo ficar, vai se tornar ficando. Studying, estudar, então se torna estudando. Teaching, ensinar, se torna então ensinando. Telling, contar, vai se tornar contando. Thinking, pensar, então se torna pensando. Trying, tentar ou experimentar, então vai se tornar tentando ou experimentando. E por último, washing, que é o verbo lavar, wash, né, vai se tornar o washing, lavando. Então essa coluna aqui são dos verbos em que a gente acrescenta apenas o sufixo ing para passar para o gerúndio, ok? Agora, nessa segunda coluna são os verbos que são terminados com a letra e aí a gente precisa cortar esse e acrescentar o ing para tornar o verbo, né, passar o verbo para o gerúndio. O primeiro que a gente vai ter é behave, que é comportar-se, vai se tornar então behaving, comportando-se, ok? Close vai se tornar closing, fechar, então se torna fechando, ok? Coming é o verbo vir, então a gente corta o acrescenta o ing, ele se torna coming, vindo, ok? Living, morando ou vivendo, ok? Esse aqui eu quero só fazer um pequeno parênteses. Teacher, você vai se perguntar assim, teacher, mas isso aí não é live? A gente tá vendo agora tanto nessa quarentena as lives, né, dos artistas. Gente, existe uma diferença entre o verbo live e o substantivo live. Eles são escritos da mesma forma, possuem a mesma grafia, mas possuem significados e pronúncia diferentes. Live é o verbo morar ou viver. A gente pronuncia dessa forma, live, ok? Agora, live é um substantivo que significa ao vivo, uma transmissão ao vivo, ok? Então, eles são escritos da mesma forma, mas têm pronúncia e significados diferentes, ok? Então, living se torna morando ou vivendo, ok? Depois, making vai se tornar então fazendo. Make é fazer, making fazendo. Raising pode ser criando, educando, no sentido de crescer e educar e criar uma criança, ok? Então, raising com ing no final, criando, educando. Riding, né? Então, andando
andando de bicicleta, andando de moto, andando de cavalo e por aí vai. Taking, né? Taking pode ser falar não, pode ser pegar, tomar, tirar, por exemplo, take a picture, tirar uma foto, take a shower, tomar um banho, take a bus, pegar um ônibus, ok? Então tudo depende da frase em que ele tiver. Então, no gerúndio ele se torna taking, ok? E writing, ok? Write é o verbo escrever, vai se tornar writing, escrevendo. Então, essa segunda coluna são de todos os verbos que terminam com a letra E e a gente corta esse E e acrescenta o sufixo ing para passar o verbo para o gerúndio, ok? E na última coluna, então, a gente tem os verbos que são terminados com a sequência consoante, vogal, consoante. E o que acontece quando a gente tem essa sequência? A gente dobra a última consoante e acrescenta o ing para passar os verbos para o gerúndio. Então, olha só. Primeiro aqui, beginning, né? Que vem de begin, que é começar, então vai ser beginning, começando, com 2 N's, ok? Cutting. Cut é o verbo cortar, então cutting com 2 T's vai ser o verbo cortando aqui no gerúndio, ok? Depois, forgetting, ok? Forget é o verbo esquecer, no gerúndio então ele se torna forgetting, esquecendo com 2 T's. Getting. Get também é um verbo que possui vários significados. Pegar, chegar, ok? Então ele se torna getting também com 2 T's. Pegando, chegando. Putting, ok? Put é o verbo colocar, então vai se tornar putting, colocando com 2 T's no gerúndio. Running. O verbo run significa correr, então running, correndo, com 2 N's, ok? Também pode significar corrida, tá? Quando a gente fala da modalidade esportiva, running, ok? Depois, setting. Setting, como eu falei, pode ser colocar também, quando eu falo colocar a mesa, set the table, ok? Então, setting, ok? Com 2 T's, colocando. Shopping, olha bem esse. A gente tem o verbo shop, que é comprar, então shopping, que a gente até conhece como aquele lugar onde a gente faz compras, né? Shopping seria, então, comprando, com 2 P's, ok? Swimming, vem do verbo swim, que é nadar, então swimming, nadando, com 2 M's, e também pode ser chamado de natação, tá? Aquela modalidade esportiva. E por último, winning, ok? Que significa, win significa vencer ou ganhar, então winning, com 2 N's, vai se transformar então em ganhando. Ok, gente? Bom, então, nesse videozinho a gente vai corrigir apenas o exercício 1. Vou anexar lá na plataforma do Escola Web o gabarito do restante desses exercícios, desse capítulo que a gente fala sobre Present Continuous, aí da apostila 2 de vocês, ok? E por hoje é só, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o exercício, sobre a correção, sobre esse capítulo, deixe o seu comentário lá na plataforma do Escola Web para que a gente possa tirar essas dúvidas de vocês, ok? Então, até a próxima aula, até a próxima videoaula, né, gente? Bye, bye, people!